Muito boa noite, amores de segunda. Esse é o segundo Papo de Segunda de 2023. E eu, Manuel Soares, estou aqui com esse elenco de primeira grandeza. Eu estou falando de João Vicente, estou falando de Francisco Bosco e Conde Condizila. E quando a gente fala de primeira grandeza, também a primeira convidada dessa temporada. Alguém que eu tenho certeza que muita gente sente que é uma amiga, sente que é uma conselheira, a voz da razão, da emoção, da alegria. Para você que está aí do outro lado, ela é Fátima Bernardes. Nossa, fiquei até com medo agora dessa apresentação. Meu Deus do céu. Não esperem muito, gente. E para começar, a gente vai falar da alegria carnavalesca de Fátima. O grupo foi crescendo, éramos 2, 4, 6. Gente, é uma folhã mesmo. É muito, cara. Ó, Gente, de Avatar é muito legal, né? e é fresco, né? Eu É só bom. penso no calor. Eu só penso... Isso é Muito Rio, fresco. Olinda? Olinda e Recife, Não, é. imagina tudo aperto ali, né, cara? Agora, eu fico querendo saber, acho que todo mundo, quem é a Fátima no carnaval? Aquilo ali que nós estamos vendo são fotos, fantasias, ou acaba sendo também uma forma de esconderijo, Fátima? Não, a Fátima do carnaval é a Fátima que era criança e amava carnaval, que já ficava triste no segundo dia porque estava perto de acabar, que brincava na adolescência em clube, porque o carnaval do Rio, na época em que eu era jovem, gente, não estava tão forte, então eu brincava em clube, brincava às 4 noites, que ia depois no baile que tem depois, um mês depois, como é que chama aqui esse baile? Do Sábado de Aleluia, eu acho. Então, é a Fátima que sonhava em desfilar numa escola de samba e desfilou 4 vezes. Então, é essa Fátima que deu uma pausa na época do Jornal Nacional, na época de Filho Pequeno, e aí realmente mudou. Todo o resto foi um hiato. Eu sempre gostei muito de carnaval. É a verdadeira Fátima. Sou eu, gente, sou eu. O resto do ano eu faço. Agora, entendeu? o fato da gente hoje, quer dizer, antes eu me fantasiava de qualquer coisa que eu quisesse e tal. Quando eu e o Túlio começamos a pensar no primeiro carnaval em Olinda, eu não ia no carnaval, eu ia no pré-carnaval, porque eu narrava o desfile da escola de samba. Então, nesses gritos, a gente começou a pensar, e as pessoas lá se fantasiam muito mesmo. E aí, no primeiro ano, a gente fez uma fantasia muito típica, que para quem é do Rio é o bate-bola, em São Paulo é o Clóvis, e lá é o papangu, que é aquela fantasia grande com a máscara. E era uma forma também de você brincar completamente anônima. Era um retorno ao meu período carnavalesco, que tinha um período muito longo sem brincar. E aí, a partir dali, a gente começou a curtir isso. Aí, no outro ano, já tinha 2 amigos, a gente fez Casa de Papel, depois a gente fez os Power Rangers. Esse ano era o Avatar, né? Já estamos pensando no próximo também. Já estamos em 8. Mas na bancada do JN... Não, aí eu não brinquei, não. Nenhuma vez. Não, eu narrava, no JN eu não narrava, mas eu trabalhava segunda e terça. Então, mas o que eu fazia? O que você fazia? Levava as crianças no bailinho infantil. Minha mãe diz até hoje, você brincava mais que elas detestavam carnaval. São Mas traumatizadíssimas. elas iam, até um ano que elas falaram assim, mãe, faz fantasia mais não. Chico, você é um intelectual que samba. Essas coisas... Sambava. Não, para com isso. Ele Teve samba. o tempo. Ele Sambava samba. melhor. Ele samba. Essas duas coisas, elas são contraditórias? Por acaso, uma já descredibilizou a outra no samba? Você foi... Não, esse Pra cara é mim, intelectual. não. O intelectual foi, esse maluco tá no samba. É possível que para alguém, sim. O problema é deles, né? Para mim, não. Mas eu acho que o ponto, desculpa interromper, Manuel, é que assim, você conhece pouco o Chico. O samba, imagina, o samba faz com que esse personagem carioca seja mais ainda belo e admirado. O problema é quando ele começou a se vestir de Lady Gaga no GNT. Aí é que o intelectual começou a Diria ficar o Conde, pegado. em breve chegaremos lá. Mas tem uma questão aí, Manuel, que tem uma... de onde vem isso? De um intelectual não poder sambar? Né? Eu diria que tem as duas matrizes principais do pensamento ocidental, que são o cristianismo e o platonismo.
são duas matrizes que separam o corpo do espírito, em desfavor do primeiro, ou seja, tanto para o platonismo quanto para o cristianismo, o que é valorizado é a vida do espírito, da transcendência, da imortalidade, das essências, e o corpo, a imanência, o material é desvalorizado. Isso tem uma razão histórica, né? Assim, as condições de vida material antigamente eram muito difíceis, né? O sofrimento tende a inventar a metafísica, as pessoas têm que ter uma razão transcendental para viver, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Então não há nenhuma razão para que... Imagina, por que uma pessoa que dança não pode pensar bem? Não, eu fico pensando, e tem coisa que mais transcendental do que você estar, às vezes, num samba? Nossa, não é? Para onde aquilo te leva? Exatamente. Aquilo não é o corpo, Nossa, aquilo é o espírito, é a alma. Para mim, a razão de eu dançar assim é que eu gosto de... É fundamental na minha vida ter a possibilidade de uma dimensão em que não é o meu eu. E é tão difícil sair do eu, né? A dança... te dá isso, né? Agora, tem uma hipótese mais bonita sobre isso, Manuel, que é uma hipótese não de um momento da filosofia que eu considero um momento, digamos assim, falso, mas uma hipótese que eu diria existencial, que é a seguinte: muitas vezes artistas, filósofos, intelectuais foram na infância crianças que se sentiam inadequadas, com dificuldade de socialização. E a gente sabe que o corpo, os exercícios, o esporte coletivo, é uma forma de socialização extraordinária, né? Essas crianças, por alguma razão, se sentiam incapazes, eram inaptas, não se sentiam bem recebidas, se sentiam inadequadas e se retiraram para o seu mundo interior, de onde, com o tempo, quase que como uma crisálida mesmo, né? Nasceria no futuro um filósofo, um escritor, etc. e tal. Então, de novo, não é que um intelectual, um filósofo não pode dançar. É que muitos deles, quando crianças, por alguma razão, não puderam dançar. Eu sempre falo isso, né? Que a gente é uma mistura dos traumas com as experiências, e aí vai transformando a gente num ser humano. E cada um dá seu jeito de sobreviver, de maquiar o que está difícil, de botar um escudo ali para se proteger dos problemas da vida e tal, e tal. E eu acho que eu fui, na minha infância, botando uma certa barreira, que é que eu chamo de barreira de sobrevivência, para sentir menos ou para me proteger das minhas inseguranças, das minhas faltas, das minhas dificuldades. Não é, obviamente, é uma coisa que só eu faço, todos nós fazemos. Mas no meu caso, eu acho que isso foi causando uma pequena deformação social. Bem pequena. Bem Você sabe que é verdade. Bem você me conhece. E foi só na infância, depois passou. Eu acho que... Não, é isso que eu estou falando. Não foi só na infância. Seria bom se tivesse parado ali. Porque até ali eu precisava daquilo para viver. Só que aí os hábitos vão escalonando, e eu acho que saiu do controle um pouco. Porque quando você está inseguro, quer dizer, eu, no caso, quando eu estava inseguro, eu queria mostrar que eu sabia tudo. Quando eu estava com medo, eu queria mostrar que eu não tinha medo de nada. E isso foi escalonando para um lugar meio de uma eterna defesa. Deveria, como o Chico falou, ter ficado lá, mas veio me acompanhando. E eu acho que, de alguma forma, isso, aquela velha frase que eu gosto muito, que eu não sei nem quem falou, mas é uma frase famosíssima. Chico deve saber. Deve ser. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Arnaldo Jabor. Viu? O Chico deve saber. Carol Jabor. E aí, eu acho que isso foi causando essa deformaçãozinha, que faz com que eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma impressão, e agora o Chico entra, de que eu sou... marrento. Shade, marrento. E quando não, assim, eu acho que quando as pessoas, e aí o Chico também vai poder ser minha testemunha, quando as pessoas chegam perto de mim, vem que não tem nada a ver com isso. Depende de quem está chegando. Exato, tem isso. Não estou aqui também... Está chegando bem vestido. Não, chega mal vestido. Não estou me eximindo. O João se torna o superego das pessoas, né? Eu e Fábio Porchat com mais razão ainda, né? A gente, a partir de uma certa altura, não saía mais de casa
sem dar uma pensada assim, puta que pariu. Com essa bermuda, cargo, não dá. Vou encontrar o João Vicente. Eu tô vendo seus olhos brilhando entrevistando a Fátima. Isso é bom, né, cara? Pô, tô muito feliz. Eu também. Essa mulher mudou a minha vida e a vida de muita gente do funk de São Paulo. Eu tenho a minha suspeita, mas eu quero saber quando é que Fátima Bernardes mudou a história do funk de São Paulo. Tem um talento chamado MC João. Sim. Ele fez uma canção chamada Baile de Favela. Essa música bombou muito. Foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro vídeo de funk a bater 100 milhões de visualizações no YouTube. E aí, quando ele foi no seu programa, você falou: João, sua música é muito legal, mas se você tirasse aquele palavrãozinho do refrão, talvez a sua música ia muito mais longe. E era o vídeo que mais tinha bombado na época. A gente ficou pensando, cara, mas será que se a gente tirasse esse palavrão, a música ia expandir muito mais? E aí, a gravadora que ele trabalhava na época era a GR6, então um abraço aí pro Rodrigo, que também aceitou a sua sugestão. E aí a próxima canção que a gente tinha trabalhado juntos, que a Condzilla distribuiu, uma produção da GR6, foi o Deu Onda. Oh. Que foi... O pai te ama não falava o pai, falava outra coisa. Sei, é. E a gente fez essa substituição, fizemos a versão rádio ou a Cantaram versão lá. light. E esse vídeo foi o segundo vídeo mais assistido do mundo em fevereiro de 2017. Então, em nome de todos os moleques de favela que canta funk, em nome de todo o funk de São Paulo e do Brasil, obrigado por nos ensinar, por transformar o nosso movimento, que sempre foi muito... sempre sofreu muito preconceito. E nessa época aí a gente tinha 8 milhões de seguidores. E aí, a partir dessa decisão, a gente não tomou apenas essa decisão, né? De tirar o palavrão das músicas. Mas a gente também parou de filmar mulher de calcinha, sutiã, lingerie, saída de banho. E também paramos de filmar armas nos videoclipes, porque a gente colocava muita arma de airsoft para simular aquele negócio ali da ficção policial e tal. Então a gente parou de fazer tudo isso. Graças à tua orientação e sugestão, a gente passou em um ano de 8 milhões de seguidores para 22 milhões. Hoje a gente tem 66 milhões, que representa aproximadamente 31% da população brasileira. Acho que é bastante gente. Conde, você não imagina como eu fiquei preocupada quando eu dei essa opinião. Né? Não era nem uma recomendação, essa opinião. Porque eu não queria de jeito nenhum que aquilo parecesse que eu estava sugerindo que vocês não cantassem as verdades que vocês vivem. Porque poderia parecer vamos florear. Não, vamos mudar a realidade para cantar outra coisa. Enquanto a realidade não muda, essas pessoas precisam cantar e pôr para fora a realidade que elas vivem. Sim. Mas eu achava que era muito importante que mais gente como eu estava tendo aquela oportunidade de ouvir, não criasse uma barreira por conta do palavrão e não recebesse a mensagem que precisava vir com aquele funk.